De madrugada, eu acordei com mensagens no celular. E quando fui ver, os meus 3 colegas de quarto tinham me mandado mensagem ao mesmo tempo. Liu Meng disse que tinha dado ruim e que um assassino tinha entrado no dormitório, então eu precisava fugir. Wang Qiang disse que era o fim do mundo e que eu tinha que ficar escondido no dormitório, sem sair de jeito nenhum. Zhou Gang disse que Liu Meng e Wang Qiang já tinham morrido e mandou eu tomar cuidado. Na hora meu coração quase parou, porque as mensagens dos 3 se contradiziam e eu não conseguia entender nada. Então fui falar primeiro com Zhou Gang e perguntei o que tinha acontecido do lado dele. Zhou Gang disse que, depois que eu dormi, os 3 saíram para comer alguma coisa de madrugada, mas sofreram um acidente de carro e Liu Meng com Wang Qiang morreram atropelados. Ele disse que, depois que a polícia assumiu o caso e mandou ele voltar para a escola descansar, ao chegar embaixo do dormitório, viu Liu Meng e Wang Qiang parados na porta. Depois de ler a mensagem de Zhou Gang, fiquei pensando se o que ele tinha visto eram fantasmas, mas logo percebi que havia algo errado, porque fantasmas não mandam mensagem. Então eu fui perguntar para Wang Qiang o que tinha acontecido com ele. Wang Qiang disse que tinha saído sozinho para comer de madrugada, mas assim que saiu começou o fim do mundo, e qualquer pessoa atingida pela luz da lua simplesmente sumia, deixando só a roupa para trás. Quando li que a luz da lua fazia as pessoas sumirem, lembrei que a varanda do dormitório pegava luar e fui olhar. E lá vi 2 roupas largadas. Eram as roupas de Liu Meng e Zhou Gang. Então, Wang Qiang não tinha mentido, mas os 2 ainda estavam me mandando mensagem, o que me fez pensar se sumir não era a mesma coisa que morrer. Decidi parar de pensar nisso por um instante e fui perguntar para Liu Meng o que tinha acontecido do lado dele. Liu Meng disse que eu precisava acreditar nele, porque havia um assassino escondido no prédio do dormitório e que depois de saírem para comer, eles deram de cara com esse assassino e tiveram que fugir cada um para um lado. Ele disse que já tinha conseguido sair da escola, mas não sabia o que tinha acontecido com os outros 2 e mandou eu correr também. Então eu perguntei por quê, já que ele tinha tempo para me mandar mensagem e não tinha ligado para a polícia. Liu Meng respondeu que já tinha chamado a polícia, mas que por algum motivo ela ainda não tinha chegado. Depois de ler a mensagem dele, abri correndo o grupo da escola para perguntar o que estava acontecendo, mas o grupo inteiro estava no mudo, o que pelo menos mostrava que a escola estava abafando a notícia para evitar pânico. Nessa hora, comecei a pensar seriamente se realmente havia um assassino. Se Liu Meng estivesse falando a verdade, então fugir me salvaria. Se Zhou Gang estivesse certo, eu daria de cara com fantasmas. E, se Wang Qiang estivesse certo, bastaria a luz da lua me tocar para eu desaparecer. O pior de tudo era que eu não tinha como testar quem estava falando a verdade, porque eu só tinha uma vida, então resolvi partir do princípio de que os 3 estavam me zoando juntos. Então abri o grupo do dormitório, marquei os 3 e disse que já tinha sacado a brincadeira, que eles podiam parar com aquilo e voltar logo. Só que o estranho foi que ninguém respondeu, e eu ainda percebi que naquela noite os 3 nem tinham falado no grupo. Isso não fazia sentido, porque tudo bem Liu Meng e Zhou Gang não aparecerem no grupo, já que tinham saído juntos, mas Wang Qiang tinha saído sozinho, e se ele sabia que a luz da lua fazia as pessoas sumirem, com certeza teria avisado todo mundo ali. Pensando nisso, mandei mensagem privada para os 3 dizendo que já tinha entendido a armação, porque no grupo do dormitório nem sequer havia conversa naquela noite. Só que, para minha surpresa, os 3 me mandaram prints do grupo do dormitório, e era o mesmo grupo, mas com conversas totalmente diferentes da minha. No print de Liu Meng, ele aparecia desesperado no grupo, perguntando se Wang Qiang e Zhou Gang estavam bem, se tinham conseguido fugir e pedindo que respondessem logo. No print de Wang Qiang, ele alertava todo mundo dizendo que a lua daquela noite estava errada, que ninguém devia sair e que qualquer um atingido pelo luar desapareceria, porque ele tinha visto isso acontecer com os próprios olhos. Quando vi aquilo, um arrepio subiu pela minha espinha, porque na mesma hora associei com as roupas na varanda e pensei que Liu Meng e Zhou Gang talvez não tivessem acreditado no aviso de Wang Qiang saído para o luar e desaparecido de verdade. Por fim, no print de Zhou Gang, ele me avisava para não abrir a porta, porque os fantasmas de Liu Meng e Wang Qiang estavam do lado de fora. Depois de ver os prints deles, minha cabeça começou a girar, porque embora nós 4 estivéssemos no mesmo grupo do dormitório, as mensagens claramente não circulavam entre todos. Então, eu criei um grupo novo e puxei os 3 para lá. Liu Meng foi o primeiro a falar no grupo novo, dizendo que ainda tinha Zhou Gang e Wang Qiang nos contatos, mas que, ao tocar no perfil deles, o aplicativo mostrava que eles não eram mais amigos, enquanto comigo isso continuava normal. Wang Qiang e Zhou Gang disseram que com eles acontecia exatamente a mesma coisa. Perguntaram por que eu ainda era eu, enquanto eles pareciam ter se dividido, e eu respondi que também estava perdido, mas que talvez eles nem soubessem que cada um tinha vivido uma coisa completamente diferente. Em seguida, mandei para o grupo os prints das conversas privadas e disse que se ninguém estivesse mentindo, então só podia existir uma explicação. Nós éramos pessoas de mundos diferentes. Liu Meng concordou e disse que provavelmente se tratava de mundos paralelos. Por isso os registros de conversa eram diferentes. Aí alguém perguntou como eu, Chen Ji, podia explicar o fato de conseguir falar com todos, sem barreira nenhuma. Outro disse que, de qualquer forma, todos ainda estavam vivos, então talvez desse para simplesmente não fazer nada. Mas alguém rebateu, dizendo que não era tão simples, porque Liu Meng podia esperar a polícia prender o assassino.
Wang Qiang podia só evitar o luar até amanhecer, e Zhou Gang podia esperar os fantasmas sumirem com a manhã. Liu Meng então disse que nós até podíamos esperar, mas eu não podia, porque se no mundo dele existia um assassino, então no meu também existia, e se eu ficasse no dormitório seria morto. Só que sair também não era opção por causa dos fantasmas e da luz da lua. Quando li aquilo, meu coração quase parou, porque a análise fazia sentido demais, mas eu ainda não entendia como poderia estar ligado aos 3 mundos ao mesmo tempo. Então perguntei como ele tinha chegado àquela conclusão. Em vez de responder direto, Liu Meng perguntou se eu teria coragem de arriscar e se acreditaria nele caso ele dissesse que a crise já tinha acabado. Eu perguntei o que aquilo queria dizer e ele respondeu que já tinha esperado 1 hora inteira sem a polícia aparecer, então eu devia pensar no significado disso. Eu disse que então aquilo só podia significar que ele já tinha se desviado do mundo original dele. Zhou Gang interrompeu dizendo que não estava entendendo nada e pediu que alguém explicasse. Wang Qiang explicou que os nossos mundos tinham começado a se sobrepor, misturando as partes seguras e as partes perigosas, e que por isso, Liu Meng já não estava mais no próprio mundo naquele momento. Então eu perguntei se isso queria dizer que eu poderia topar não só com um assassino, mas também com o meu próprio fantasma. Liu Meng confirmou e disse que os nossos mundos estavam em movimento constante, às vezes se cruzando e às vezes se separando, e que ele agora devia estar num mundo sem assassino, onde ele nem sequer tinha chamado a polícia. Depois ele disse que eu era o centro daquela bizarrice, porque só eu conseguia falar com todos em privado ao mesmo tempo, e mandou eu lembrar se algo estranho tinha acontecido antes de dormir. Então eu me lembrei de que, antes de dormir, depois de sair do banho, vi alguém me esperando na porta do dormitório, e quando cheguei perto, percebi que aquela pessoa era eu mesmo, e ela saiu correndo ao me ver. Logo depois olhei para o céu, vi 3 luas e achei que estivesse tendo uma alucinação. Então corri para debaixo do cobertor e fui dormir. Liu Meng disse que aquilo não era alucinação, porque ele também tinha visto outro eu meu e que justamente esse outro eu era o assassino. Eu disse que aquilo era impossível, porque eu não tinha motivo nenhum para matar ninguém. Mas ele respondeu que suspeitava que tudo fosse obra do Senhor da Lua. Quando perguntei o que era isso, ele disse que a ciência já tinha comprovado que a Lua era oca e que lá dentro dormia o Senhor da Lua, que ao despertar criava 2 mundos paralelos. Somando esses 2 mundos ao nosso original, davam 3, e ele disse que só eu podia fazer tudo voltar ao normal, porque era o único capaz de falar com gente dos 3 mundos. Então me diz logo o que eu tenho que fazer. Ele pediu calma, disse que isso exigia cooperação, e mandou eu ir até a varanda verificar se as roupas deles ainda estavam lá. Na mesma hora eu olhei para a varanda e vi que as roupas de Liu Meng e Zhou Gang tinham sumido, então soltei. Caramba, as roupas da varanda desapareceram! Ele respondeu que sim, que durante a nossa conversa o mundo tinha mudado para uma versão em que o luar não fazia mal e que por isso precisávamos voltar correndo ao dormitório antes que tudo mudasse de novo. Eu respondi que tudo bem e que estava voltando naquele instante. Wang Qiang disse que também voltaria. Enquanto esperava, fiquei relendo sem parar as conversas para reconstruir tudo o que tinha acontecido naquela noite e 10 minutos depois, de repente percebi uma coisa. Na hora, mandei mensagem privada para Wang Qiang e Zhou Gang, mandando os 2 não voltarem ao dormitório e se esconderem em qualquer lugar. Zhou Gang não respondeu nada, mas Wang Qiang disse que já estava quase chegando ao dormitório e perguntou por que eu tinha mandado ele não voltar do nada. Eu respondi que Liu Meng tinha alguma coisa errada, porque vinha nos guiando a noite toda e até sabia das roupas na varanda, sendo que eu nunca tinha contado para ele sobre aquilo. Também disse que Zhou Gang provavelmente já tinha morrido, e que o Liu Meng com quem falávamos devia ser o assassino disfarçado, ou seja, outro eu meu. Wang Qiang perguntou por que ele faria isso, mas eu disse que não sabia e que naquele momento, o mais importante era ele fugir para salvar a própria vida. Só que logo depois de eu mandar essa mensagem e me preparar para correr, Wang Qiang voltou para o dormitório e eu perguntei por que ele não tinha escapado. Ele disse que nem adiantava falar porque tinha sido perseguido até ali, e só estava vivo porque levava uma faca para se defender. Quando perguntei se ele tinha visto o rosto do cara, Wang Qiang respondeu que sim, era mesmo o outro eu. Mal ele terminou de falar, o meu outro eu entrou no dormitório. Eu gritei para Wang Qiang tomar cuidado, mas antes que ele reagisse, a faca já tinha atravessado o pescoço dele. Antes de morrer, Wang Qiang ainda conseguiu cortar o assassino com a faca, e eu arranquei o punhal do pescoço dele e ameacei que ele não se aproximasse. Mas ele nem ligou, só ergueu a cabeça para o céu. Eu olhei também e vi que as 3 luas estavam quase se fundindo, e ele disse que o ciclo ia recomeçar. Então ele falou que esse ciclo se repetiria muitas vezes e que para acabar com tudo, alguém precisava virar o único sobrevivente, matando todos os outros, inclusive as outras 2 versões de si mesmo, antes da fusão das luas. Ele ainda disse que quando o novo ciclo começasse, eu precisava me esconder na guarita porque só lá seria seguro. Assim que ele terminou de falar, as 3 luas se fundiram por completo. O meu outro eu desapareceu e quando eu ainda estava sem entender nada, tudo escureceu e eu acordei de novo na porta do dormitório. Ao ver outro eu segurando a bacia na minha frente, entendi tudo. Numa mesma rodada apareciam 3 versões minhas, a da bacia, a de agora e a assassina. Pela ordem dos acontecimentos, eu deveria correr para a guarita, mas o meu eu assassino tinha mentido, porque a guarita não era segura. Se eu me escondesse lá,
ele com certeza iria me matar. Usaria o celular de Liu Meng para atrair os outros de volta ao dormitório. E se o plano falhasse, no próximo ciclo eu acabaria virando a versão assassina. Foi aí que eu tive um estalo e percebi que a forma de quebrar o ciclo não era matar todo mundo, e sim me sacrificar, porque eu não precisava ser necessariamente a versão que sobreviveria. Então contei tudo ao meu outro eu, o que estava com a bacia. Ele disse que se eu já sabia que a guarita era uma armadilha, eu podia simplesmente não ir para lá e me esconder em outro lugar. Eu respondi que isso só faria o ciclo continuar. Então propus que nós dois nos uníssemos para matar os outros e que, antes da fusão das luas, eu mesmo me mataria para que ele se tornasse o único. Então Liu Meng, Zhou Gang e Wang Xiang iam morrer mesmo? Não. Quando o mundo voltasse ao normal, eles também voltariam ao normal. Quando ele perguntou por que eu estava disposto a me sacrificar, eu disse que já tinha entendido que, das nossas 3 versões, 2 tinham sido criadas pelo Senhor da Lua, e uma era a original, mas que já não importava quem era a verdadeira, porque ele só precisava se ver como a original e continuar vivendo. Meu outro eu ficou comovido, assentiu. Nós pegamos uma faca cada um e demos início ao plano de assassinato. No fim, matamos todos. As 3 luas estavam prestes a se unir, e eu disse para o meu outro eu cuidar bem dos nossos pais e viver por mim. Então, no mesmo instante, eu ergui a faca e a enfiei no pescoço dele. Ele gritou que eu era um mentiroso e perguntou se eu não tinha prometido me sacrificar. Mas eu ri e disse que ele era fácil demais de enganar, porque alguém tão egoísta quanto eu, que até pegava o cartão de água dos colegas, jamais faria esse tipo de sacrifício. Antes de morrer, ele murmurou que tinha me julgado errado e que eu também tinha me enganado sobre o meu outro eu. Depois disso, fechou os olhos para sempre. As 3 luas se fundiram de vez. Eu apaguei, e quando acordei já de manhã, vi Wang Qiang e os outros conversando e rindo. Então soube que tinha salvado o mundo e também a mim mesmo. Fim.